Eu queria apresentar as pessoas que estão presentes. O José Antônio Nascimento, ele é o diretor vice-presidente de veículos pesados da BVE e da empresa Eletra. O Ricardo Gugsberg, que o senhor conhece de várias reuniões anteriores, é o ex-presidente da BVE, é o atual diretor de infraestrutura da BVE. O Flamínio Fickmann é um arquiteto e coordenador do grupo de mobilidade urbana da BVE, senador. É um grupo que nós criamos recentemente na BVE, exatamente para buscar soluções de integração urbana de modais, e ele está criando esse recentíssimo grupo para justamente dialogar com todos os demais. O Ricardo Rossi é o nosso diretor da área de componentes. O Adriano Moura, ele é também diretor da pasta de mobilidade urbana. E eu estou aqui vendo o Ricardo Setti, que está entrando, da VEG, ele é o diretor de componentes da BVE. E aqui a Cuca Fromer, que trabalha na organização e gestão das redes sociais da BVE, que também vai participar para poder registrar esse evento. Eu acredito que nós temos aí muitas afinidades, né, senador? O senhor já é uma pessoa com quem nós tivemos vários contatos anteriores. Eu acredito que nós, pode ter certeza que nós estamos bastante honrados com o fato de o senhor ter assinado essa carta, esse documento que nós estamos distribuindo para os candidatos das principais capitais do Brasil e de várias cidades que já têm projetos de eletromobilidade. Queremos que o maior número possível de candidatos possa tomar contato com as nossas ideias e possa, de alguma forma, se solidarizar, se comprometer com elas nas suas futuras gestões. Alexandre, me permita, se para ajudar a fluir, pois não, talvez seja importante eu fazer uma rápida introdução do que eu estou tentando propor lá em Natal. Acabei abraçando bastante o processo da eletromobilidade, não só por achar e acreditar nela, né, e achar que ela tem, de fato, uma transição que vai ser muito mais rápida do que as pessoas pensam, né, e, portanto, a gente tem que estar preparado para ela. Quem enxergar primeiro, como a gente enxergou a abertura do petróleo em 95, como a gente enxergou e fez a lei em 97, como a gente enxergou a energia eólica em 2003 e acabou acontecendo com um pouco de atraso, mas em leilões federais a partir de 2008, 2009, e o Rio Grande do Norte se tornou líder em energia renovável graças a essa visão aí da gente se preparar antes, né? Por isso a gente saltou à frente do Ceará, da Bahia, do Rio Grande do Sul, que eram estados que tinham uma tradição maior. E agora a gente está querendo, de novo, dar um salto aí à frente dos demais, mesmo sendo pequenininho, né? Pequenininho, mas ousado, né? Lá em Natal, ver a eletromobilidade como um todo, não apenas a questão específica de usuário dos leves, levíssimos, do aluguel de mobilidade individual, ou até do ônibus elétrico, enfim, coisas isoladas. A gente quer implantar essa forma, essa transição, como vocês também enxergaram aqui, como uma seara específica, que é justamente a da integração dos modais e da mobilidade urbana. Então, eu acho que a gente pode perfeitamente propor à população natalense uma discussão sobre como introduzir a eletromobilidade gradualmente, de forma viável, de forma acessível às pessoas, em todo o seu espectro, desde o ônibus elétrico, e a gente tem vendido a ideia correta, factível e viável. Eu quero que vocês nos ajudem a confirmar isso, de que é possível, de fato, diminuir o preço da tarifa para o usuário, até chegar a momentos onde você terá, de fato, passe livre em alguns dos principais corredores, em algumas das principais linhas tronco, né, nodais da cidade, e viabilizar muito mais o transporte da última milha, né, da chegada em casa, da proximidade de casa, e a gente tem desenvolvido projetos nesse sentido e falado sobre isso. E, finalmente, que a gente pode trazer
alguma individualidade na chegada em casa, na proximidade do bairro, para o cidadão ou cidadã usando a mobilidade elétrica nos veículos mais leves, nos veículos onde ele possa, por exemplo, docar aquele veículo próximo a uma estação de transição, depois pegar o ônibus elétrico e não precisar cruzar a cidade inteira num veículo leve. E sim se expor e aí usar até o momento onde ele encontra a linha troncal, e na linha troncal ele então fazer o uso de um ônibus confortável, automático, silencioso, limpo, né, com internet, com, né, ar-condicionado, enfim. Então, essa é a visão que eu tenho de uma cidade como Natal, que é uma capital, mas que é uma capital que ainda chegará a 1 milhão de habitantes. Eu gostaria de poder ter a força transformadora de chegar no 1 milhão de habitantes com principais linhas de ônibus, com eletricidade como força motriz, com conforto, e, ao mesmo tempo, quando o cara chegar no seu bairro, próximo à sua residência, ele não precisar caminhar 10 quadras ou 12, 15 quadras para chegar em casa, porque simplesmente não há um transporte alternativo acessível, ou ele não tem condição de adquirir um veículo leve elétrico, um levíssimo elétrico, para ir para a sua casa. Obrigado aí pela sua participação e pelo seu relato, né? Acho que o que a gente tem que aplaudir é esses movimentos, né, que a gente está começando a ver nas entidades públicas e os homens públicos como o senhor, no sentido de trazer esse tema um pouquinho mais agudo aí para discussão, né? Então, a própria carta da BVE traz vários pontos nesse sentido, né? E aí eu cito aqui, né, a defesa de um ar mais limpo, as cidades mais saudáveis, né? Reduzir as emissões, né? O nível de ruído, que é um problema também, né? Então, eu acho que realmente nós estamos muito alinhados e agradecemos aí a sua contribuição, né? E fazemos voto que realmente a sua cidade aí possa ter uma gestão bastante eficiente nesse sentido, e conte conosco aí no que precisar. Complementando um pouco do que o Wagner comentou, né? De fato, o transporte público ele precisa ser repensado, né? A própria Covid-19, infelizmente, aí trouxe um lado muito negativo, que é a perda de milhares de vidas aí para o nosso país, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe uma oportunidade de repensar o transporte público, né? E mostrou para a gente que a redução de emissão de poluentes ela é perfeitamente possível, né? A CETESB, que é o órgão que controla e que faz os levantamentos de dados de emissões aqui no estado de São Paulo, né, ela tem levantamentos, tem dados que mostram que no período aí do final de março e durante o mês de abril, de fato, as emissões reduziram bastante, né, em função da diminuição de veículos nas ruas, né? E a mobilidade elétrica vem para manter o serviço de transporte público como tem que ser feito, né, e com menor emissão, né, tanto de gases quanto de ruídos. Eu tenho total sinergia com o que o senador falou. Inclusive, nós estamos com alguns projetos em algumas prefeituras, principalmente em Guarulhos, está bem avançado, e tem pessoas da mesma cidade que não conhecem o outro extremo. E a micromobilidade, com pequenas ciclovias, consegue ter essa junção. Nós estamos iniciando uma empresa, uma startup de mobilidade elétrica, onde nós temos essa micromobilidade, temos parceria com algumas grandes empresas que saíram do mercado e nós estamos operando hoje, e acho que sim, podemos até ajudar. Em Natal temos um projeto, depois eu envio para o senhor em particular, dessa last mile, ou última milha, ou a primeira milha. Acho que esse é o modal futuro, a disrupção ela chegou mesmo, e agora a modalidade, né, o modal mais utilizado vai ser esse. Obrigado, Zé. Obrigado, Adriano. Depois eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Nós vamos deixar a ciranda girar aqui. Primeiro, boa tarde, senador. Parabéns aí por ter abraçado essa causa como candidato a uma prefeitura tão bacana aí como Natal, que a gente tem muito carinho, muito apreço. Eu acho que um plano hoje voltado para Natal, onde pressupõe a integração plena
dos vários modos de transporte, de ônibus, de automóvel também, a gente não pode esquecer dos modos ativos, que também não estão na eletromobilidade, né, da bicicleta e das caminhadas, que são sempre importantes, mas a microacessibilidade também tem um papel fundamental. Que se tiver um desenho urbano onde pressuponha o recarregamento desses equipamentos, locais para destinação, estacionamento com mais recursos, e essa integração plena, a experiência que a gente tem aqui em São Paulo e em muitos países do mundo é exatamente essa complementariedade no sistema de transporte que traz qualidade. É difícil a gente apostar apenas no modal e achar que vai resolver toda a situação. Por mais rica que seja a cidade, nem as cidades mais ricas do mundo conseguem se livrar dos congestionamentos, dos problemas, mesmo tendo mais do que 400, 500 quilômetros de metrô, né? Então, essa questão da mobilidade integrada e que tem tudo a ver com a questão ecológica, de preservação ambiental, que Natal já tem essa vocação, é um casamento muito sadio, muito feliz. E sirva como exemplo aí para todo o Nordeste, porque vai ser uma referência muito importante. Então, o senhor é o primeiro a abraçar essa causa aí no Nordeste e vem colocando isso de uma maneira importante, realmente engajada, não é apenas uma coisa protocolar. Então, a gente conta muito com a sua participação e desejamos muita sorte aí para que a gente possa implementar esse conjunto de ações. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos. É um prazer poder recebê-lo nessa reunião e poder discutir a eletromobilidade e propostas como que as que o senhor trouxe para os veículos levíssimos. É muito propício que se implante nas cidades litorâneas, porque a planicidade acaba favorecendo a questão de autonomia dos veículos e realmente eles funcionam de forma muito positiva. Eu notei a sua proposta do eletrocentro, achei bastante interessante, né? Realmente é algo para se estudar, para mim é inédito, mas eu posso dizer, complementando um pouco o que disse o Flamínio, o modelo para veículos levíssimos voltado para o compartilhamento, ele é muito propício para essa disseminação. As pessoas eventualmente têm a possibilidade de testar um veículo elétrico que seja tanto levíssimo como até leve. Aqui em São José dos Campos, mesmo onde eu estou, existem carros elétricos compartilhados, né? Esse modelo funciona bem. O senador já fez um grande trabalho no Nordeste aí, ativando, né? E fazendo crescer a geração de energia sustentável no Estado, e agora entrando de cabeça na eletromobilidade, com certeza vai trazer um grande desenvolvimento para a região Nordeste do país. Eu acho que a cidade de Natal tem uma grande sorte de tê-lo como candidato a prefeito e terá mais ainda se o elegerem. Tá? Muito obrigado pelas palavras. Estou à disposição de quando precisar de mim. Se o senhor puder assinar o documento e mostrar o documento assinado, essa imagem que nós gostaríamos de transmitir, com o maior prazer, e registrar para a BVE. Com o maior prazer. Eu acredito Estou com o documento aqui na frente, justamente com as marcas aí, todo mundo. O documento está dirigido a mim aqui, né?
Eu pediria a todos que abrissem as suas imagens para que a gente possa registrar o momento aqui da tela. A imagem Isso, vamos fazer isso, então. 2020. Natal. Olha, vou botar aqui pertinho. Perfeito. Aqui, Excelente, então, senador. Muito obrigado. Muito obrigado por ter assinado. O senhor sabe a BVE, o senhor participou da criação da BVE, uma associação, obviamente, suprapartidária. Estamos fazendo isso com candidatos de diferentes cidades, de diferentes partidos, mas a gente agradece imensamente o seu interesse. O senhor tem demonstrado ser, há muito tempo, um grande aliado da eletromobilidade, e as ideias que o senhor colocou são bastante ousadas. Nós esperamos poder contribuir para pô-las em prática em Natal na primeira oportunidade. Seria bastante honroso para nós podermos colaborar de alguma forma com alguns desses projetos. Eu vou colocar organizadamente essas 5 componentes das minhas preocupações. A primeira, a questão da articulação dos modais, que o Flamínio colocou aí também, os demais, que a gente está apresentando alguma ideia disso aí, incluindo os aluguéis de veículos também. Mas qual é a ideia? É ter que é o segundo ponto também, uma bilhetagem, que não é bilhetagem, é um cartão com crédito e débito com um chip que vai valer para o ônibus. O cara vai usar isso para pagar a passagem de ônibus, ele vai poder queimar o crédito dele, digamos assim, com o ônibus, usualmente, uma alternativa, eventualmente, um van, ou o que for, que seja a capilarização no bairro dele, ou a circular da praia, o que for. Até, eventualmente, numa necessidade de urgência, para quem não usa táxi todo dia, claro que a maior parte das pessoas não pode usar, mas até numa necessidade de urgência, um dia mais complicado, pegar o táxi, queimar o crédito ali, pegar um Uber ou 99 e usar o crédito ali, pegar um veículo alugado elétrico numa estação de transição e também queimar o crédito ali. Enfim, é um sisteminha fácil, é uma tecnologia que não tem nada demais, a tecnologia é a mesma que está no chip dos telefones, a mesma que está no cartão do chip do banco, só que tem uma ideia bacana que nos ocorreu, que a gente está jogando lá para análise e que é perfeitamente viável, que é começar a acoplar outras coisas nesse cartão. E ao invés dele ser um cartão só de transporte, e que já seria muito, né, integrar todos os transportes, uma vez que Natal não tem sequer integração entre os ônibus, né, não tem sequer o bilhete único, então imagina, é um salto muito grande de qualidade, mas mais ainda, é colocar nesse mesmo chip, por exemplo, o prontuário eletrônico, o prontuário digital do indivíduo. Então, ele, ao invés dele passar aquilo para o amigo, para pagar passagem, tudo, ele passa a prezar aquilo como um documento pessoal. Por quê? Porque ali dentro vai ter a ficha médica dele. Então, se ele cair na rua desacordado, for atropelado, acontecer um acidente, um infortúnio qualquer, e ele for levado por alguém desconhecido a um hospital, ou a uma UPA, ou algum atendimento básico, colocando aquilo no sistema do sistema médico da cidade, vai baixar ali as alergias, o que ele tomou, os remédios, o tipo de sangue, né? Enfim, se ele é alérgico à insulina, não é, enfim, todas as características que normalmente isso às vezes até salva uma vida, porque daqui que você encontra um parente para dizer se o cara está lá precisando de assistência, e mais outras coisas, porque mesmo uma situação normal de consulta, muito pouca gente, principalmente nas camadas mais nas classes D, E e tal, elas têm condição de lembrar que remédio que tomou, etc. Então, enfim, é uma coisa que os mais idosos, principalmente, também, às vezes o parente que está levando não sabe, a pessoa não sabe responder, o outro não sabe. Enfim, essa é uma informação. Outras informações podem ser acopladas no setor de educação, no setor de cultura, no de esporte, o status de ser estudante, de ser idoso, tudo consignado naquele cartãozinho, naquele chip do cartãozinho, e, obviamente, isso vai permitir também que a gente faça uma catraca inteligente. E aí eu começo a falar já de uma convergência em relação ao que eu chamo do passe livre, né? Que é, por exemplo, para estudantes. Você não precisa mais estar de uniforme ou provar que é estudante. Tal. Quando você passar o cartão, ele não vai debitar a sua passagem, porque você é estudante, simples assim. Como você não vai passar aquilo para ninguém, porque ali tem a sua ficha médica, você também está começando a imunizar as fraudes e os multiusos de um cartão como esse. Então, assim, vários elementos de segurança que a gente pode acoplar à bilhetagem integrada através de um cartão cidadão,
Integrar também, no caso do Natal, nós não temos metrô e não vamos precisar de metrô, felizmente. Metrô, para mim, assim, é coisa para lugar frio, lugar que no passado precisava de uma infraestrutura integrada. Natal você não precisa disso, você tem um VLT que funciona razoavelmente, tem uma boa infraestrutura, precisa mais de recurso, na verdade, para poder rodar melhor. A integração com o VLT, trem de superfície, com um BRT é plenamente possível. Nós também não temos um BRT lá, o BRT seria, no caso, elétrico, né? Com isso, você integra com o resto do sistema dos ônibus, usa o passe livre, o cartão cidadão também nessas modalidades. Tem o turismo, que é muito importante, a gente não tem city tour, não tem jardineira que ligue as praias, não tem nada disso. Então, é uma coisa que a eletromobilidade vai permitir também colocar disponível dentro ou fora do crédito, ou do cartão cidadão, com talvez um cartão turista, uma coisa que outros países turísticos já dispõem. O cara chega no hotel, já recebe um voucher, um tipo de... Eu não gosto muito dessa palavra voucher, mas um crédito ali específico para ele usar durante X dias e tal. Além de se tratar de veículos que são extremamente eficientes energeticamente, né? Eles são 80% mais eficientes do que um motor a combustão, seja ele a diesel, gasolina ou até etanol, né? Eles são extremamente eficientes. O que significa que, na verdade, tudo que você coloca ou você usa em termos de energia, você vai ter um rendimento muito maior a um custo muito mais acessível. Importante dizer que o Brasil, de todos os países no mundo, é o que mais tem uma matriz energética mais adequada para o veículo elétrico, né? Diferente da Europa, por exemplo, a Alemanha, que é um dos países que está trabalhando fortemente para a eletrificação da sua frota, 70% da sua energia é à base de carvão, ou seja, extremamente suja, embora eles estão investindo muito no veículo elétrico como uma forma de mitigação. O Brasil, pelo contrário, né, ela tem uma matriz energética muito sustentável. É a parte de hídrica, a eólica e solar. E tanto a eólica, que você tem uma grande parte nesse trabalho, você ainda tem a solar, que pode trabalhar muito, ainda tem um campo muito amplo para ser trabalhada, para ser desenvolvida, né? Então, nós temos essa base energética que é fenomenal e é fundamental. Além disso daí, você tem uma situação muito crítica, porque se fala muito em aquecimento global e tudo mais, isso é um pouco distante para aquela pessoa mais humilde, né? Mas ele sente os efeitos no microclima, ou seja, onde ele mora, os cuidados necessários para que se reduza as emissões de gases poluentes produzidas ou por fábricas, ou por veículos e frotas e por aí afora. O que se gasta em saúde hoje com doenças respiratórias é muito, muito mais do que eventualmente você gastaria numa infraestrutura para viabilizar o veículo elétrico. E quando se trata dos estados mais ao norte, você tem uma situação muito mais delicada do que no sul, em termos de disponibilidade de veículos e até fazer com que esses veículos sejam muito acessíveis, ou bem acessíveis. E você tem um campo aí que é muito pouco explorado. Por que eletromobilidade? Eu acho que a gente está vivendo, de fato, uma transição não apenas do país, mas uma transição mundial. Então, a primeira questão, não é somente um movimento nacional. E a segunda coisa que eu gostaria de dar destaque aí, no caso de Natal, é que Natal é a cidade com a maior luminosidade solar dentre todas as capitais brasileiras, que ultrapassa 2.900 horas anuais. E por ser a
a cidade do Sol, ela tem essa denominação, ela pode ser a referência da grande produtora de energia e consumo de veículos elétricos. Então, a gente tem a geração e a utilização dessa energia na capital, assim, voltada e destinada pela natureza com essa vocação. Então, eu colocaria dessa maneira, por que a eletromobilidade? No caso de Natal, eu acho que essa característica climática regional, eu acho que é um aliado fantástico. Perfeito, Flamínio. E considerando que já hoje toda energia consumida no Rio Grande do Norte é eólica, dos ventos, mas porque os ventos foram viabilizando mais rápido para projetos de grande porte. Agora a solar está entrando com muita força em a microgeração, né, na capital e no interior, e gerando muito emprego, como em todo lugar do mundo, né? E, evidentemente, quando a gente captura isso, a gente tem energia eólica 100%. A matriz do Rio Grande do Norte hoje é 100% eólica, né? O resto é exportado. Nós temos uma térmica a gás, como eu disse, mas se você considerar o volume, dá para viver só de vento. E eu digo sempre que o Rio Grande do Norte pode viver de brisa, né? E do sol, né? De sol e brisa, já pensou? Então, e agora já tem uns adversários brincando, dizendo: esse cara está prometendo ônibus a vento, ônibus a sol e tal, e passagem de ônibus de graça com ônibus pago pelo sol, é tudo loucura. Mas eu ouvi isso também antes, eu ouvi quando eu falava de eólica, o pessoal brincava, dizia que eu era agente da CIA, que eu era não sei o quê, tinha nome estrangeiro. Enfim, já estou acostumado. Obrigado pela sua atenção. Eu só queria, para concluir, só passar uma informação, senador. Foi dito aqui, né, pelo Rui a respeito do fato de que a mobilidade ela é um fator de eficiência energética. Nós, recentemente, da BVE, participamos das contribuições da consulta pública ao Plano Nacional de Energia 2050 do Ministério de Minas e Energia, e o nosso diagnóstico do Grupo de Infraestrutura da BVE, o texto final foi redigido pelo Paulo Maisonave, da Enel, é de que se toda a frota brasileira fosse, de uma hora para outra, transformada em elétrica até 2050, isto teria um impacto mínimo na matriz energética brasileira. Ou seja, nós temos uma matriz extremamente sustentável e que está se tornando cada vez mais sustentável exatamente pelas características de uma praça como a de Natal, ou seja, pelo crescimento das eólicas e solares. E a transformação de toda a frota brasileira, teoricamente, a diesel para a elétrica, teria um impacto praticamente irrelevante e seria plenamente compensado pelo crescimento da oferta de eólica e solar que já está ocorrendo e de que o Nordeste é o maior exemplo, porque já tem praticamente autossuficiência por essas formas de obtenção de energia renovável. Está bem. Senador, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter assinado o documento. Nós vamos encaminhar essas sugestões que o senhor citou e estamos à sua disposição para poder colaborar com o seu projeto de governo e com seus planos para Natal. Eu espero que em breve nós possamos retomar essa conversa bastante produtiva e bastante aberta, bastante interessante para todos nós. Muitíssimo obrigado a todos, boa tarde, sucesso na sua campanha.